Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã, te convido você a abrir a tua Sagrada Escritura no Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 12 a 15. E hoje continuamos ainda acompanhando Jesus exortando os seus discípulos sobre a sua partida, ou melhor, sobre a sua subida ao céu para junto do Pai. E Jesus, no versículo 12, exortando aos discípulos, diz assim: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Veja, aqui nosso Senhor está dizendo aos discípulos e também a todos nós que Deus nunca abandona e desampara a humanidade, ou seja, Deus sempre vai agir em conformidade entre o Pai e o Filho, que juntos enviarão o Espírito da verdade, o Paráclito, para que a missão da Trindade continue sobre o mundo. Ou seja, Deus, ele não abandona jamais os seus filhos e filhas. E é por isso que Jesus vai dizer que ainda tem muitas coisas a dizer e diz que os discípulos, em primeira instância, eles não vão entender o que ele está falando, que ele está pregando acerca do Espírito Santo que virá sobre a sua igreja. Ou seja, Jesus quer deixar bem claro que será enviado esse Espírito da verdade e que esse Espírito vai conduzir todos, tanto os discípulos e também aqueles a quem a palavra de Deus chegar, será conduzido à plena verdade. E mais, ele lembra que, pois ele não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Veja, aqui ele está dizendo que o Espírito Santo, esse Espírito da verdade que virá, o qual Deus dará junto com o Filho, vai dizer que ele não estará sozinho e que vai agir em conformidade para dizer que é necessário que todos creem e professem, pois esse Espírito da verdade é o próprio Deus que continua se manifestando a realidade do mundo. Além disso, ele vai dizer que esse Espírito dirá tudo e vai dizer também acerca das coisas futuras e que ainda vai acontecer. E mais, complementa no versículo 14, ele me glorificará porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. E o versículo 15 conclui, tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a gente percebe que vai se concluir a obra redentora de Deus na ação salvífica. Por quê? Primeiro, acompanhamos a criação do mundo, onde Deus cria o mundo, onde Deus age, onde Deus modela toda a criação. E dentro dessa criação do mundo, ele cria o homem, depois a mulher,
e depois dá a descendência a este homem, a esta mulher, e a gente vai acompanhar Deus agindo na história da humanidade, Deus cuidando da sua criação, sobretudo cuidando do ser humano, onde o desejo de Deus é que o homem se santifique. E depois da criação, depois que Deus modela o mundo, o Pai, ele envia o Filho para ser o Salvador. O Filho tem o papel de redimir o coração humano, a vida humana, onde vai, por meio do seu sangue, pelo seu derramamento de sangue na cruz, por toda a sua entrega em favor da humanidade, lá se cumprirá a vontade do Pai na pessoa do Filho. E agora, nesse evangelho de hoje, quando Jesus fala para os discípulos que o Espírito da Verdade vos conduzirá à plena verdade, ele está dizendo dele mesmo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre agem em conformidade com um objetivo: o homem e a mulher, com o desejo de salvá-los, com o desejo de guiá-los por um caminho reto, por um caminho em que eles encontrarão a salvação. E é por isso que concluo falando, meus queridos irmãos e irmãs, que no evangelho de hoje, quando Jesus anuncia o envio do Paráclito, o Filho de Deus, o Cristo, destaca uma de suas missões, isto é, com a intenção de promover o entendimento e a compreensão de todas as realidades. Além do mais, os seus discípulos não entenderam nada naquele momento. E claro que Jesus vai dizer, vocês não podem compreender tudo agora. E Jesus conclui que o Espírito Santo é quem continuará a obra do ressuscitado, guiando-os no caminho da verdade, até o dia em que todos nós contemplaremos a face de Deus e veremos tal qual como Ele é, e iremos gozar dessa graça na plenitude do céu. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje, nesse tempo cronológico e também atual, nós vivenciamos o tempo da santificação, o tempo do Espírito Santo, e que esse Espírito Santo derrame sobre nós a sua luz maravilhosa. E concluo salientando o dia de hoje, em que a igreja também celebra a memória de Nossa Senhora de Fátima, que também o Espírito Santo agiu sobre ela na encarnação do Verbo. Que Nossa Senhora interceda por todos nós, ela que é mãe, ela que é a mãe de Deus e nossa mãe, e pedimos sempre a sua intercessão, ela que está junto de Deus no céu, e que ela possa sempre estar olhando por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, comenta, compartilha este vídeo.